Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí na nossa aula de encerramento do semestre, né? Hoje achei por bem aí nessa aula de encerramento nós traçarmos aí um breve resumo do que nós vimos aí durante todo esse semestre, para que vocês possam aí ter um panorama, né, geral da falência e da recuperação. Então, começando pela falência, né, que foi o instituto que a gente analisou primeiro. E aí a dica que eu dou para vocês aqui, turma, é o seguinte: sempre dividir a falência em 3 fases, né? Essa é a grande dica, né? Para compreender falência, né, a gente tem que primeiro fracionar o procedimento em 3 fases, né? E foi o que eu ensinei para vocês, que facilita muito você identificar ali as regras, né? Em qual momento que se encontra o procedimento, né? Inclusive futuramente, quando vocês estiverem ali analisando, né, falência de alguma empresa aí, como advogados, como juízes, promotores, etc. Então, a grande dica é dividir em fases o procedimento, e aí a primeira fase, né, que a gente já viu, é a do pedido de falência, né? A segunda fase sendo da falência propriamente dita, e a terceira fase da reabilitação. Então, pessoal, na primeira fase, né, do pedido de falência, o que é importante a gente destacar? A primeira fase é aquela na qual, né, os legitimados ativos, né, ao pedido de falência, que a gente já viu, a gente encontra eles lá no artigo 97, eles vão requerer em juízo, né, a falência do empresário devedor, né? Então, a gente vai aqui ter que destacar quem são os legitimados ativos, né? E aí a gente já viu que o próprio empresário pode pedir sua própria falência, né? Qualquer credor, com aquelas exceções que a gente já conhece, né, dos credores com garantia real, que para pedirem falência tem que renunciar à garantia, né? A fazenda pública, que não tem legitimidade nem interesse de agir para pedir a falência do empresário devedor de tributos, né? No mais, o empresário ele pode pedir a sua própria falência, qualquer credor pode pedir a falência do empresário devedor. Aí vimos lá, né, cônjuge, sobrevivente, herdeiros, inventariante e os sócios de determinada sociedade empresária, né, a depender do que está previsto ali no contrato social ou no estatuto, beleza, pessoal? Então, os legitimados ativos, quem pede a falência, né? É importante a gente destacar aí o artigo 97, vocês terem atenção para ele. Quem sofre a falência é o empresário, né? Nós já vimos aí exaustivamente isso em sala de aula. Então, o empresário, em qualquer uma de suas modalidades, né? Ou seja, tanto o empresário individual, quanto a Eireli, quanto a sociedade empresária, em qualquer uma daquelas 5 espécies, né, são sujeitos passivos do procedimento falimentar, né, pessoal? Então, nós vimos aí o artigo 1º e 2º da lei, né? O artigo 1º definindo, né, essa sujeição passiva do empresário, e o artigo 2º definindo ali aquelas figuras que estão excluídas do âmbito de aplicação da lei, né? Então, nós temos lá bancos, né, as instituições financeiras, operadoras de plano de saúde, seguradoras, sociedades de economia mista, empresas públicas. Todas essas figuras estão fora do âmbito de aplicação da Lei 11.101, né, pessoal? Então, muita atenção para isso. Um outro detalhe que é importante para contextualizar aí para vocês é que também vai se sujeitar à falência aquela nova figura que surgiu agora aí, né, com a conversão da MP da Liberdade Econômica em lei, né, a chamada Sociedade Limitada Unipessoal, né, uma sociedade limitada composta por um único sócio, né, que passa a ser admitida
no nosso ordenamento jurídico, né? Tá lá no artigo 1052, né? Ocorreu uma alteração no artigo 1052, né, do Código Civil, beleza? Permitindo aí a constituição de sociedade limitada com um único sócio, né? Então, o sujeito passivo é o empresário, né? O que vai excluir daqui também a figura da sociedade simples, né? A sociedade simples está fora, né? A sociedade simples, todo mundo se lembra, aquela figura, né, regulada ali no artigo 997 do Código Civil e seguintes, né, que é destinada, né, ao desenvolvimento de atividades de natureza civil, né, não empresariais, beleza? É um escritório de contabilidade, um escritório de advocacia, né, um consultório de odontologia, beleza? Um consultório médico, né? São as sociedades simples, né, formadas comumente por profissionais liberais, estão fora, né? Existe procedimento específico para essas figuras que está lá na insolvência civil, beleza? Regulada pelo Código de Processo Civil, beleza, pessoal? Então, quem pede falência é o sujeito ativo, artigo 97, essas figuras que a gente acabou de citar, que vocês já estão cansados de saber aí. Quem sofre a falência é o empresário. E aí vem o ponto principal, né? Quando se pede falência, né, do empresário devedor, e aí a gente vai trabalhar lá com os pressupostos falimentares, né, pessoal, do artigo 94, né? Aqueles 3 motivos, né, que caracterizam a chamada insolvência jurídica do empresário devedor, né? Ou seja, a primeira delas, a impontualidade injustificada, né? Que é quando o empresário deixa de pagar uma obrigação líquida, né? De valor aí superior a 40 salários mínimos, né? Desde que devidamente protestado o título, né, que comprova aí o atraso no cumprimento dessa obrigação, nós temos aí um motivo que enseja pedido de falência, né, através da impontualidade injustificada, né. Vimos também a execução frustrada, né, do artigo 94, inciso 2º, que decorre ali da chamada tríplice omissão, né, que é quando o empresário, né, é executado por qualquer quantia, né, ele não paga, não deposita e não nomeia bens à penhora dentro do prazo legal, né? Ele incorre na chamada execução frustrada, também é motivo para o pedido de falência. E por último, né, a prática de ato de falência, lá do 94, inciso 3º, né, turma? Ou seja, quando o empresário, por sua conduta, né, ele denota a situação de falência, né? Ele abandona o estabelecimento, ele realiza trespasse irregular, né? Ele faz simulação de negócios, né? Ou seja, ele visa ali, né, dilapidar seus ativos, né? Ele mostra para os credores que está numa situação de crise, né? E isso se configura como um motivo para pedido de falência por parte dos seus credores, beleza, pessoal? A prática de ato de falência. Então, muita atenção, né, os pressupostos falimentares costumam ser cobrados em provas de concurso, né, exame de ordem, né, muita atenção aí, porque são fundamentais, né? Conhecê-los é essencial aí, aqui no direito falimentar. Então, turma, vimos aí o sujeito ativo, vimos o sujeito passivo, vimos aí quando se pede a falência, né, os pressupostos, e aí vem aquela pergunta importante, né, onde que se ajuiza o pedido de falência, né? Eu vou ajuizar o pedido de falência aonde, né? E aí a gente vem com aquela regrinha clássica lá do artigo 3º, né, da Lei 11.101, né, ou seja, o foro competente, né, para decretar falência de empresário, né, para deferir processamento de recuperação judicial, para homologar plano de recuperação extrajudicial, é o juízo do local onde está situado o principal
principal estabelecimento do empresário devedor, né, turma? Ou se a gente estiver falando aqui, né, de empresário estrangeiro, né, vai ser o do local onde estiver situada a filial desse empresário aqui no Brasil, né? Se forem várias filiais, vamos ali para o critério de principal estabelecimento, que não se confunde com sede, né? O principal estabelecimento aqui, o critério é econômico, né? É aquele que concentra o maior volume de negócios do empresário, tá? Isso é importantíssimo, né? Então, foro competente, a regrinha do artigo 3º, né? Então já conhecemos aí, né, os elementos principais do pedido de falência, né? Quem pede falência, quem sofre falência, quando se pede falência e onde se pede falência, né? Isso é importantíssimo. Uma vez feito o pedido de falência, pessoal, né, a petição inicial, né, que pode ser que vocês um dia como advogados aí tenham que ingressar com um pedido de falência aí, em favor de algum credor seus aí contra o empresário devedor, né? Uma vez feito esse pedido, né, vocês vão estruturar ele lá em dos fatos, do direito, dos pedidos e requerimentos, né, a petição inicial. Uma vez feito esse pedido de falência, né, o juiz ele vai receber, né, a petição inicial, e aí nós vamos ter ali a citação do réu, né, que é o empresário, para apresentar sua defesa, né? E aí a gente chega naquela regrinha da contestação, né, na falência, né, no pedido de falência. A contestação é em 10 dias, né, que o empresário tem para contestar esse pedido de falência, regrinha que é diferente lá do Código de Processo Civil, né, onde a contestação tem um prazo de 15 dias. Aqui na falência, na Lei 11.101, são 10 dias, né, turma? Beleza? Ou seja, o prazo é diferente, então não pode confundir, né? Nesses 10 dias, né, o empresário devedor ele tem algumas matérias de defesa, né, que a gente vai encontrar lá no artigo 96 da lei. Então, nesses 10 dias ele pode, né, atacar os pressupostos falimentares, né, ou seja, aquele pressuposto específico que foi utilizado ali para se requerer a sua falência, ele vai atacar especificamente, né, esse pressuposto, né, se é impontualidade justificada, por exemplo, ele vai ali atacar o valor mínimo, né, que se exige da obrigação em atraso, né, o valor mínimo é superior a 40 salários mínimos, então ele vai justificar ali que não preencheu, né, esse valor mínimo, né, ele pode atacar ali o fato do título não estar protestado, né? E aí se exige aqui o protesto especial para fins de falência, né? Ou seja, vai se atacar os pressupostos, né? Pode alegar prescrição, falsidade do título, nulidade da obrigação, tá? Todo mundo com atenção ali para o 96 da Lei 11.101. Além de atacar os pressupostos, né? Ele também pode pedir recuperação judicial, né? O pedido de recuperação judicial também é matéria de defesa, né? Lá na Lei 11.101, tá? Então, muita atenção, porque a recuperação costuma ser utilizada como defesa, né? E aí aqui a gente vai trabalhar com o princípio, né, da preservação da empresa, né? E o juiz ele vai analisar a viabilidade do negócio, né? Se o juiz se identificar ali que o negócio é viável, né, é bem provável que ele conceda, né, o deferimento do processamento da recuperação judicial. Né? Por quê? Porque aqui vigora o princípio da função social da empresa, tá, turma? Muita atenção para isso, né? O princípio da função social da empresa, que eu já cansei de falar para vocês, né? Ele é um princípio basilar, né? Constitucional implícito, né? Lá no artigo 5º da nossa Carta Magna. Então, o juiz ele tem que olhar com muito cuidado, tá? Matéria de defesa em pedido de falência em que se requeira recuperação judicial, tá, pessoal? Muita atenção para isso aí.
Ou então, como matéria de defesa, né, a gente pode utilizar o chamado depósito elisivo da falência, né, turma? Que a gente viu, tá lá no artigo 98, parágrafo único, né, da Lei 11.101. O depósito elisivo, né, é aquele depósito feito pelo empresário devedor, né, do valor da obrigação em atraso. Ele vai fazer o depósito acrescido de juros, correção monetária, né, e honorários de advogado, e aí nesse caso ele está mostrando para o juiz solvência, né? O juiz não pode decretar a falência do empresário que prova solvência, né, através do depósito elisivo, né, que a gente chama de depósito elisivo da falência, tá? Esse depósito ele só é admitido, né, quando a falência é requerida com base na impontualidade injustificada ou na execução frustrada, tá? Porque ali eu tenho um valor em atraso, né? Uma obrigação que não foi paga. Então, uma vez feito esse depósito, acrescido dessas parcelas, o procedimento ele vai seguir até a sentença, né? Mas o juiz ele não pode decretar a falência, né? O procedimento falimentar não vai entrar na segunda fase, né, na fase de falência propriamente dita, tá, turma? Vai ficar ali. O pedido de falência, na verdade, ele vai ser convertido em uma ação de cobrança, tá? Lá no final, inclusive, né, o credor ele é até autorizado a levantar esse valor que foi depositado em juízo, beleza? Tranquilo isso aí? Então, ótimo, turma. Então, passamos ali da contestação, né? Onde vão ser alegadas essas matérias de defesa, segue como um procedimento ordinário, né? Eu vou ter ali a figura da impugnação, né? Eu vou ter especificação de provas, né? Instrução, memoriais e julgamento, né? Julgamento, o juiz vai decidir ou pela decretação da falência ou pela denegação do pedido de falência, né? Se o juiz decreta a falência, né, então a gente vai entrar na segunda fase, né, que é a fase da falência propriamente dita, né, a fase falimentar. O pedido de falência é o que a gente chama de fase pré-falimentar, né? Então, uma vez decretada a falência, a gente vai entrar na fase falimentar, de expropriação dos bens, formação da massa falida, né, nomeação do administrador judicial, e por aí vai, né, pessoal, que a gente estudou aí bastante isso ao longo desse semestre. Então vejam, se o juiz decreta a falência, qual que é o recurso cabível? Todo mundo aí está sabendo, que eu tenho certeza, o recurso cabível, né, da decisão que decreta a falência do empresário é o agravo, né? Por quê? Porque o procedimento não se encerra, né? Ele vai continuar agora na fase falimentar propriamente dita, né? Já se o juiz, por sua decisão, ele denega o pedido de falência, aí o recurso cabível vai ser apelação. Por quê? Porque ali nós vamos ter uma sentença, né, terminativa, né, que vai cessar aquele procedimento ali, né? Não vai continuar, não vai entrar na segunda fase, né, na fase de falência propriamente dita. Então, em razão disso, o recurso cabível contra a sentença que denega o pedido é a apelação, beleza? O recurso cabível da decisão que decreta a falência e agravo é a regrinha lá do artigo 100, que todo mundo, né, eu tenho certeza aí que já sabe de cor essa regrinha aí, né? Importantíssima. Então, turma, com a decretação da falência, a gente entra na segunda fase, né? E aí a gente vai ter ali uma série de determinações na sentença de quebra, né? Ou seja, nós vamos ter a nomeação do administrador judicial, a fixação do termo legal da falência, né? Que nós vimos aí aquele período que é fixado, né, para trás, né, anterior à falência, no qual os atos praticados pelo empresário, né, vão ser investigados pelo administrador judicial, né, podendo ser declarada a sua ineficácia, né? Nós vimos lá
as hipóteses de ineficácia objetiva, as hipóteses de ineficácia subjetiva, né, dos artigos 129 e 130. Então nós vamos ter nomeação do administrador judicial, fixação do termo legal da falência. Importante também destacar, né, que com a decretação da falência vai ocorrer a suspensão, né, de todas as ações e execuções, né, contra o falido e também da prescrição, né, vai ficar tudo suspenso, não confundir suspensão com interrupção, tá, da prescrição, aqui é suspensão, e essa suspensão vai durar até quando? Ela vai durar até que ocorra a sentença de encerramento da falência, né, lá na frente, né, pessoal? Quando então, né, a prescrição volta a correr, né, volta a correr de onde parou, beleza? Então é suspensão da prescrição e de todas as ações e execuções, né? Aí nós temos aquelas exceções, né? Ou seja, quais são as ações, né, que não vão ser suspensas com a decretação da falência. A gente já conhece, né? As ações trabalhistas não vão ser suspensas, as execuções fiscais não vão ser suspensas, as ações que demandam quantia ilíquida, né? Ou seja, em que o juiz ainda não se pronunciou sobre o mérito da causa, né? Então ainda não há um quantum debeatur, né? O juiz ainda não reconheceu a procedência do pedido, né? Então é uma demanda, né, de quantia ilíquida, né? Também não vai ser suspensa, essa ação vai continuar tramitando lá no seu respectivo juízo, tá, de origem. E por último, aquelas ações, né, em que o falido ele é autor ou litisconsorte ativo, né, também não são suspensas, né? Não faz sentido aqui o empresário devedor ele está cobrando, né, ele está demandando ali algum direito, né? Então também são ações que vão continuar tramitando, né, que não vão ser suspensas. Todas as demais vão ser suspensas e aí vai ocorrer a aplicação do princípio do chamado juízo universal da falência, né? Ou seja, todos aqueles credores, né, que têm crédito a receber do empresário, eles vão ter que vir para o procedimento falimentar, né, habilitar os seus créditos, né, para entrar na fila, né, na ordem de classificação dos créditos, que a gente vai ver lá no artigo 83 da lei, né, os chamados credores concursais, né, pessoal? Importantíssimo isso aí. A decretação da falência inaugura o que a gente chama de concurso de credores, né? Ou seja, o patrimônio do empresário falido, né, agora falido, vai ser expropriado pelos credores, né? Então, é um procedimento passa a ser um procedimento de execução concursal, né? Tá todo mundo ali em conjunto executando o patrimônio desse empresário devedor, viu, pessoal? É isso aí que essa segunda fase, né, representa, tá? E aí, já puxando o gancho aqui, né, a gente tem o procedimento de verificação e habilitação de crédito, né? Ou seja, os credores, né, em razão da atratividade do juízo universal da falência, eles têm que vir para o procedimento, habilitar seus créditos, né? E aí nós vimos lá todo o procedimento de verificação e habilitação, né? Nós temos lá o prazo de habilitação, né, sendo fixado, né? Depois que o juiz, né, ele publica o edital contendo a relação de credores que foi apresentada pelo falido, né? Então, publicou esse edital, começa a correr o prazo para as habilitações de crédito, regrinha lá do artigo 7º da lei, né, turma? Que é de 15 dias, né? Prazo para habilitação é de 15 dias. Esgotou o prazo de habilitação de crédito ali, aí nós vamos ter agora um prazo para o administrador judicial apresentar a sua relação de credores, né, pessoal? O administrador,
ele tem 45 dias, né, para apresentar sua relação de credores, que ele vai elaborar com base nas habilitações de crédito que foram feitas, né, dentro desses 15 dias, na relação que o próprio empresário apresentou, né, lá nos 5 dias lá atrás, né, que ele tem que apresentar, beleza? Mais, né, a documentação empresarial que o administrador judicial vai investigar, né, e vai identificar ali, né, algum crédito que porventura esteja ali relacionado nos livros empresariais que o empresário não relacionou na sua lista, né? Então, com base em todos esses elementos, o administrador vai elaborar a sua relação de credores, né? E aí, depois desses 45 dias, vem o prazo para impugnação dessa relação de credores do administrador, né? Que vai ser um prazo de 10 dias, né? Onde credores podem impugnar os créditos uns dos outros, né? Aquele credor que sabe ali de uma irregularidade, né, de determinado crédito, ou verifica que o administrador relacionou indevidamente determinado crédito, ou classificou ele numa classificação que não é apropriada, né, então ele pode impugnar aquela relação de credores do administrador. Tem-se o prazo aí de 10 dias, né, que a gente viu depois se desdobra aí esse procedimento de impugnação em 3 prazos sucessivos de 5 dias cada, né? Vai passar ali pelo credor impugnado, 5 dias para manifestar. Depois o comitê de credores também pode se manifestar junto com o empresário devedor. Depois nós temos ali a manifestação do administrador judicial, que vai apresentar um parecer. O juiz, então, pode solicitar ali alguma exibição de documento, né, pode fazer alguma instrução nesse procedimento de impugnação de crédito, e aí ele vai decidir, né? A gente vai trabalhar aqui com o artigo 17 da Lei 11.101, né, da decisão que julga a impugnação, cabe o recurso de agravo, né, turma? Lembrar disso que é importantíssimo, não se esqueçam, né? Então esse é o procedimento de verificação e habilitação de crédito que a gente analisou aí, né, com exaustão. Lembrar, né, da chamada habilitação retardatária, né, que é importantíssimo, né, quando nós temos ali, né, o credor perdendo o prazo de 15 dias para fazer a habilitação do seu crédito, né, passou dos 15 dias, já é tratado como uma habilitação retardatária, né, o que gera algumas consequências para o credor, né, perda do direito de voto na Assembleia, exceto se for credor trabalhista, não vai ter isso, né, e a principal consequência é a perda do direito de participar dos rateios, né, que porventura já tiverem ocorrido, né, pelo administrador judicial. Então, lembrar daquela regrinha basilar, né, que para preservar, né, o crédito, aquele credor que porventura ainda está litigando com o empresário, né, lá na Justiça do Trabalho, por exemplo, ou numa demanda qualquer, na Justiça Comum, ele tem que solicitar a chamada reserva da importância, né, que a gente vai encontrar regulada lá no artigo 6º da lei e também no artigo 10º, né? Importantíssimo procedimento de reserva da importância para já destacar na massa falida, né, turma, o valor necessário para pagar aquele credor, né? E são vocês, advogados, que vão requerer essa reserva da importância. Então, muita atenção para esse procedimento, né? Além da verificação e habilitação de crédito, turma, é importante lembrar das regrinhas de administrador judicial, né? Esse profissional que é essencial, né? Tanto na falência quanto na recuperação. O administrador é aquele profissional, né, da confiança do juiz, né, que vai conduzir a gestão da massa falida, né? Ele vai ali administrar tanto a massa falida objetiva
quanto à massa falida subjetiva, né? A massa falida objetiva, o conjunto dos bens, né? Ao qual ele tem ali o dever de zelar por esses bens, né? De otimizar esses bens. E ele vai zelar também pela massa falida subjetiva, né? Que é o conjunto de interesses dos credores, né? Então sua função é de gestão dessa massa falida, né? Importantíssimo isso. Então ele vai fazer a realização do ativo, né? Ele que vai vender os bens, né? É ele que vai pagar os credores, é ele que vai elaborar e classificar todos os créditos, né? Para fins de fazer o pagamento, né? O administrador judicial é importantíssimo, né? É um dos órgãos da falência e da recuperação de importância aí extrema, né? Já vimos lá que ele pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, né? Porém tem que possuir algumas competências, né? Preferencialmente lá o artigo 21 da lei, né? Vai falar que ele tem que ser advogado, mas na verdade isso não se aplica na prática, né? O juiz ele vai nomear quem ele identificar que tem mais competência, beleza, turma? Então ele pode ser advogado, ele pode ser economista, administrador de empresas ou contador, né? Sendo comum recair essa função em pessoas jurídicas especializadas, né? Dei exemplo para vocês aí de algumas empresas que atuam nesse ramo, né? Nós vimos aí a Deloitte, né, que atua nesse ramo, a Brasil Trustee, que eu mandei para vocês aí nas nossas aulas, né? Nós vimos aí exemplos aí de procedimentos de recuperação judicial que a Brasil Trustee comanda, né? Escritórios de advocacia, né? Vimos lá o escritório do Arnoldo Valde, né, conduzindo a administração judicial da OI, né, da recuperação judicial da OI. Enfim, o administrador judicial é esse órgão importantíssimo da falência, né? Que vamos lembrar, né, na falência vai ser remunerado pela massa falida, na recuperação judicial vai ser remunerado pelo próprio empresário devedor, né, pessoal? Importantíssimo isso, né? Existem limites para essa remuneração, né, que a gente já viu aquele limitezinho de 5%, né, tanto na falência quanto na recuperação. Se for o empresário, né, microempresa, empresa de pequeno porte, vai cair para 2%, né, esse limite de remuneração. Ele recebe de duas vezes, né? Primeiro tem um pagamento ali de 60% no início, né, como credor extra concursal, que é 40% no final, depois que ele presta contas e essas contas são aprovadas pelo juízo, né, turma? Então isso é importantíssimo, né? Sua função, realização do ativo, solução do passivo, e aí a gente já emenda aqui, né, nesse procedimento de realização do ativo, que é crucial, né, no qual a massa falida tem que ser transformada em dinheiro para então se viabilizar o pagamento dos credores, né? Então nós vamos ter lá, a partir do artigo 139 da lei, as regrinhas sobre realização do ativo, né? A realização do ativo começa, né, nós vamos ter as formas de realização do ativo e as modalidades de realização do ativo, né? O administrador não pode vender os bens de qualquer jeito, né? Então ele tem que seguir o passo a passo na hora de alienar o estabelecimento empresarial, o maquinário, a própria empresa. Então primeiro ele tem que dar importância para a venda da empresa como um todo, né? A empresa tem que ser alienada em bloco, beleza, pessoal? Muito importante isso, né? Por quê? Porque é a forma que ele mais arrecada recursos para a massa falida, é fazendo a venda em bloco desses ativos, né? Em razão daquele conceitozinho, né, que nós já vimos lá no Empresarial 1, do chamado aviamento, né? A capacidade de gerar lucro, né? Os ativos já estão todos organizados, né, e aptos à continuidade da atividade, né?
Então ele tem que tentar vender a empresa toda, né? Se não é possível, então ele passa para a segunda forma, que ele vai buscar ali vender os estabelecimentos, né, as filiais separadamente, beleza, pessoal? Então ele vai buscar ali, né, realizar, né, o leilão, o pregão, né, vendendo, né, os estabelecimentos empresariais de forma separada, né? Não foi possível, então ele tem que passar para os bens, né? Ele vai tentar vender os bens em bloco, né? Ele tem que tentar agrupar esses bens para fazer a venda deles, né? Importantíssimo isso, beleza? Por último, né, a pior das formas é quando ele vende os bens separadamente, né? Porque não tem alternativa, ele tem que fazer a venda dos bens em separado. Essa é uma péssima forma, né, a que menos vai arrecadar recursos para a massa, tá, pessoal? Muito importante isso. Além disso, né, é importantíssimo todo mundo não se esquecer de que não há sucessão das obrigações, né, do falido, né, pelo arrematante dos ativos, né? A nossa regrinha lá do artigo 141, inciso 2º da lei de falência, ou seja, quem adquire, né, um estabelecimento empresarial de empresário falido, né, quem adquire uma filial, quem adquire a empresa, né, a própria atividade econômica organizada de um empresário falido, né, não vai suceder nas obrigações, em nenhuma das obrigações. Não vai herdar a dívida trabalhista, não vai herdar a dívida tributária, não vai herdar qualquer tipo de dívida, né, turma? O que torna a aquisição de empresa falida um negócio, né? Um negócio, já que não tem sucessão, os ativos já estão depreciados em razão da falência e ainda não há sucessão, então torna uma oportunidade de investimento, né? E aí a gente vai ver aí nos procedimentos falimentares, né, a disputa por esses ativos, né, dos empresários concorrentes, beleza? Importantíssimo vocês terem atenção para isso aí, pessoal. A regrinha do 141, inciso 2º, tá? Além disso, né, nós temos que lembrar que é óbvio, essa regra tem exceção, né? Então, se quem está comprando, né, é o próprio sócio da sociedade falida, vai ter sucessão, né, para evitar a fraude, né? Vai ter sucessão se quem comprou foi identificado como agente do falido, né, tentando fraudar a sucessão, que é aquela figura que a gente chama de laranja, né? Vai ter sucessão se for parente, né? Enfim, as regrinhas em que não se aplica essa regrinha do 141, inciso 2º, né? Já que quem está adquirindo é o próprio sócio da sociedade falida, é parente, é laranja, aí é óbvio que vai ter sucessão, beleza? Nas obrigações do falido por quem está comprando, beleza? Importantíssimo. As formas não se confundem com as modalidades, né? Modalidades de realização do ativo, né, são os meios pelos quais se vai alienar todo esse ativo, né? A gente viu aqueles 3 principais, né? O leilão, o pregão e as propostas fechadas, né? O leilão sendo aquele procedimento, né, via lances orais, não é mesmo? A proposta fechada, né, aquele esquema de elaborar as propostas, lacrá-las em um envelope e apresentá-las na sede do juízo, né? Posteriormente, essas propostas são abertas e lidas na presença de todos os interessados, beleza? Vai ganhar aquela proposta que for maior. E o pregão como sendo aquela modalidade híbrida, né? Onde eu vou ter primeiro uma fase de proposta fechada, e aí depois, né, eu vou ter a fase de leilão, ou seja, vai se classificar para o leilão aquelas propostas que não forem inferiores a 90% da maior proposta ofertada, beleza? É o chamado pregão, modalidade de realização do ativo, né?
Então, lá, essas modalidades estão lá no artigo 142, tá, turma? Muito importante lembrarem e não se esquecerem delas. Além da realização do ativo, nós temos a solução do passivo, né? Então, o administrador tem que cuidar de pagar os credores, né? Na ordem de classificação que a gente já conhece aí, né? E aí aqui vão passar ela rapidamente, que eu imagino que todo mundo sabe ela de cor aí, né? A solução do passivo começa com quem? Com aqueles credores de baixa renda, né? Lá do artigo 151, aqueles credores, né, cujo crédito é de natureza estritamente salarial, né, vencido pelo menos 3 meses antes da falência e limitado a 5 salários mínimos por trabalhador, né, pessoal? E esses credores são os primeiros a receber, né? Tão logo haja disponibilidade de caixa, né, na massa, o administrador tem que pegar essa grana e pagar esses credores, né? Já que são credores extremamente vulneráveis, né, pessoal? Credores extremamente vulneráveis, tá? Muito importante isso. São os primeiros a receber, né? Depois dessas figuras, nós vamos ter o atendimento dos credores de pedido de restituição, né, pessoal? Em dinheiro, lá do artigo 86, tá? E aí lá nós vamos ter quem? Aquele credor, né, que teve um bem devidamente arrecadado, né, pelo administrador judicial e esse bem se perdeu, né? Então ele tem o direito de receber o equivalente em dinheiro, né, que a gente chama de sucedâneo da restituição geral. Temos ainda o adiantamento em contrato de câmbio para exportação, né, quando o banco, né, ele empresta dinheiro para o empresário financiar suas exportações e ocorre a falência, ele não precisa habilitar crédito, ele ingressa com pedido de restituição em dinheiro, né, vai ser atendido, né, muito antes dos credores concursais, tá? E ainda vamos ter, né, aqueles valores entregues ao falido por terceiro de boa-fé em atos declarados ineficazes, né, lá do artigo 86, inciso 3º da Lei 11.101. Então, primeiro os baixa renda, depois os credores de pedido de restituição em dinheiro, aí a gente chega nos credores do artigo 84. Quem são os credores do 84, turma? São os chamados credores extraconcursais, né, que nós já vimos aí o principal deles. Qual que é o principal extraconcursal que a gente conhece? O administrador judicial, né, e seus auxiliares, beleza, pessoal? Então, vai ter que atender ali os credores extraconcursais, administrador e seus auxiliares, quantias fornecidas à massa pelos credores, custas do procedimento, né? Despesas com realização do ativo, crédito trabalhista extraconcursal, né? Que a gente já viu, aqueles credores trabalhistas que vão prestar serviços, né, para a massa falida, né? Aqueles trabalhadores que continuam trabalhando na empresa mesmo após a falência, né? São os credores trabalhistas extraconcursais que não tem limite, né? Que não tem limite, eles recebem o que for devido a eles em razão do trabalho, né, que estão prestando ali. Temos crédito tributário extraconcursal, que é importante todo mundo ter atenção, né? Aqueles créditos tributários, né, em razão de fatos geradores ocorridos ao longo do procedimento falimentar, né? Então a Fazenda Pública figura nessa posição de credora extraconcursal em razão específica desses tributos cujo fato gerador ocorreu após a falência, beleza? Importantíssimo isso. Depois dos credores extraconcursais vão vir os credores concursais, né? Toda aquela relação do artigo 83 que começa com quem? Com os credores trabalhistas, né? Os credores trabalhistas, né? Aí aqui vai envolver
né, verbas trabalhistas de qualquer natureza, desde que limitados a 150 salários mínimos por trabalhador, hein, turma? Lembrar disso que é importante. Vai receber em primeiro lugar também as indenizações por acidente do trabalho, em que não há limitação, né? Não há limitação em indenização por acidente do trabalho, beleza? Importantíssimo. Além disso, né, temos também no inciso 2º do artigo 83, os credores com garantia real, né, que já vimos aí, instituições financeiras, credores de debêntures com garantia real, né, vão receber nessa segunda posição. Lembrar que a posição preferencial desse crédito, né, está limitada ao valor do bem gravado, né? Ou seja, se acontecer, né, do bem, né, que está ali penhorado, beleza? Hipotecado na massa, né? Se acontecer desse bem, né, na realização desse ativo, ele obter um valor inferior ao crédito do credor com garantia real, né, então o que faltar esse credor vai receber lá na classe dos quirografários, tá, turma? Muito importante isso. Isso também acontece com os credores trabalhistas, cujo crédito exceder 150 salários mínimos por trabalhador. Vai reclassificar lá para a classe dos quirografários, beleza? Então, trabalhista, garantia real. Terceiro lugar, credores tributários, né? O fisco, né? As fazendas públicas da União, dos estados, dos municípios, né, vão ali habilitar seus créditos, né, e vão figurar na terceira posição. Beleza, pessoal? Muita atenção para isso, que elas estão lá na terceira posição, excluindo multa. Multa tributária está fora, tá? Multa tributária está fora, muita atenção com isso aí. Vai lá para baixo a multa, hein? Depois nós temos os credores com privilégio especial, aqueles lá do artigo 964 do Código Civil. Depois nós temos os credores com privilégio geral, aqueles lá do artigo 965 do Código Civil. Os credores quirografários, né, no artigo 83, inciso 6º, né, os quirografários, quem vão ser os quirografários? Primeiro, quem não está para cima é quirografário. Né? Ou seja, quirografário é sem preferência, sem privilégio, beleza? Então, primeiro é um critério de exclusão. Quem não está para cima é quirografário. Depois nós vamos ter credor com garantia real, cujo crédito excedeu o valor do bem gravado. Credor trabalhista, quirografário, cujo crédito excedeu 150 salários mínimos. Tá lá. Ainda temos aqui credor por tiro de crédito, fornecedores em geral, beleza, turma? Credor por indenização de qualquer natureza, né, que não seja indenização por acidente do trabalho, também vai estar no quirografário, beleza? Temos que destacar ainda no quirografário o CRE trabalhista cedido a terceiro, né? CRE trabalhista cedido a terceiro é crédito quirografário. Beleza, pessoal? Muito importante. Depois dos quirografários, né, nós vamos ter os credores de multa. Né? A multa vem depois do quirografário, mas ela também é uma espécie de quirografário, tá? Mas lá na lei está especificada no inciso 7º, né? Multa de qualquer natureza, multas contratuais, multas administrativas, multas tributárias, né? Tudo isso está ali no inciso 7º, tá? E aí vem o último da fila, que são os credores subordinados, né, pessoal? Ou subquirografários, né? E aí a gente vai ter os próprios sócios, né, da sociedade falida, né? E vamos ter os credores de debêntures subordinadas, né? A pior debênture no que tange a classificação quanto à garantia outorgada, né? Lá na lei de SA, beleza? É a debênture subordinada, né? Ou seja, se a companhia, se a SA que emitiu a debênture falir,
né, o seu credor, o debenturista, vai receber lá no finalzão da fila, na ordem de classificação dos créditos. Beleza? Muita atenção para isso aí, turma. Então, realização do ativo, solução do passivo, que é o pagamento dos credores. Depois disso, a gente encaminha para o encerramento da falência, né? E aí a gente vai ter a sentença de encerramento da falência, que vai determinar a volta, né, da prescrição, né, das obrigações do falido. E aí a gente chega aqui na extinção das obrigações, né, lá do artigo 158, que é fundamental. Ou seja, encerrou a falência, né, por sentença, o juiz encerra a falência por sentença, né, reconhecendo que as forças da massa se esgotaram, né, não há mais o que ser feito. Então, isso não significa que o empresário esteja liberado das suas dívidas, das suas obrigações, né? Ele somente consegue a reabilitação se ocorrer a extinção das obrigações, cujas hipóteses estão lá no artigo 158 da lei. Beleza? Ou seja, nós já conhecemos aquelas 4 hipóteses de extinção das obrigações do falido. Quais são elas? Pagamento de todos os créditos, pagamento de mais de 50% do passivo quirografário, decurso do prazo de 5 anos, né, contado do encerramento da falência, ou decurso do prazo de 10 anos, se tiver ocorrido a prática de crime falimentar. Beleza? Somente quando operada uma dessas 4 hipóteses do 158 é que ocorre a extinção das obrigações, né? Que vai culminar com a reabilitação do empresário falido ao final, né? E aí o empresário falido pode voltar a ser empresário, né? Ele pode voltar a exercer atividade empresarial. Beleza, pessoal? Muita atenção para isso aí, porque falência é da sociedade empresária, né? Não é do sócio, né? O sócio, ele está livre para fazer o que ele quiser, né? Sendo sócio de uma sociedade de responsabilidade limitada, obviamente, né? Porque se for sócio de sociedade de responsabilidade ilimitada, e nós já vimos que a falência da sociedade determina a falência do sócio, né? Na nome coletivo, por exemplo, né? Lá do 1039, do Código Civil. Mas são tipos societários pouco comuns, né? O comum é sociedade limitada e anônima, né? Aqui a responsabilidade do sócio é limitada. Quem vai falir é a sociedade, né? O sócio não. O sócio está fora. O sócio pode abrir outro negócio se ele quiser. Beleza? Então, muito cuidado para isso, né? Porque lá, quando decreta a falência da sociedade limitada, o sócio já é livre para fazer o que ele quiser, tá? É esse que é o ponto, né? Não confundir isso, tá? Sócio não é empresário. Quem é empresário é a sociedade, né? Beleza? Agora, é óbvio que se a falência for de um empresário individual, aí ele está impedido, né? Legalmente, lá pela regrinha do artigo 102 que a gente já estudou. Beleza? Legalmente impedido de exercer atividade de empresário até que ocorra a extinção das obrigações, né? Até que ocorra uma dessas 4 hipóteses do artigo 158. Beleza? Então, ótimo, turma. Esse é o procedimento falimentar, né, de forma resumida aqui, né? É claro que a gente viu uma série de outros institutos aí que vocês têm que ter atenção, né? O regime de ineficácia dos atos do falido, né, lá dos artigos 129 e 130, né? O 129, ineficácia objetiva, o 130, ineficácia subjetiva, que sempre vai ser pleiteada por meio da chamada ação revocatória, né? Que tem um prazo decadencial de 3 anos contado da decretação da falência, né? Muito importante lembrar da
da ineficácia subjetiva, né, aqueles atos dolosos praticados pelo empresário, com o intuito de fraudar os credores. Vimos aí também, que é importante vocês terem atenção, o procedimento de pedido de restituição, que é crucial, né, essencial conhecer, né, a forma pela qual se pode reaver um bem que foi indevidamente arrecadado pelo administrador judicial, tá, turma? Regrinha lá do artigo 85 da lei, né? Muito importante. E aí, turma, a gente entra, né, na recuperação judicial, né? Vimos aí na recuperação judicial, né, primeiro, que ela se utiliza de diversos institutos da falência, né? A recuperação judicial, ela é um procedimento que visa, né, a superação da crise econômico-financeira do empresário devedor, né? E aí vai ser um procedimento no qual esse empresário devedor ele vai estruturar um plano, né? Um plano de saída da crise, né? Um plano que vai ser apresentado aos credores, né, para que em assembleia votem e aprovem esse plano, né? Aprovem as medidas, né, os meios de recuperação judicial que o empresário vai prever nesse plano, né? Então nós vimos lá no artigo 50 da lei, nós temos diversos meios de recuperação judicial, né, turma? Fazer o trespasse, negociar condições melhores de pagamento, dilação de prazo, aumento de capital, emissão de valores mobiliários, arrendamento do estabelecimento, usufruto, né? Administração compartilhada, substituição de administrador, alteração de controle, né? Operações de reorganização societária, todos os meios de recuperação que a gente viu lá no artigo 50, redução de salário, né, e alteração de jornada mediante acordo ou convenção coletiva. Então, o empresário vai colocar tudo isso num plano, né, e vai submeter à apreciação dos credores, que vão deliberar se aprovam ou se reprovam esse plano de recuperação judicial. Se ocorrer a rejeição do plano, aí nós estamos numa hipótese de convolução da recuperação judicial em falência. Nós estudamos também, né, tivemos uma aula específica aí sobre convolução, né, quando a recuperação judicial se transforma em procedimento falimentar, né, pessoal? Muita atenção para isso, né? Então nós vamos ter ali na recuperação a figura do administrador judicial, vamos ter procedimento de verificação e habilitação de crédito. E aí nós temos fases, né? A primeira fase é aquela ali em que vai ser apresentado o pedido de recuperação judicial, né? Que não vai envolver inicialmente o plano de recuperação judicial. Primeiro vai o pedido, né? Claro, o empresário vai estruturar esse pedido, né? Vocês, advogados, vão estruturar esse pedido, né, com base nas regrinhas lá que a gente viu do artigo 51, 52, né? E aí, feito esse pedido, né, o juiz verificando ali, né, que preenche todos os requisitos, toda a documentação foi anexada, né, ele defere o processamento da recuperação judicial. E aí nós vamos ter a nomeação do administrador judicial, vamos ter o prazo para habilitação de crédito, vamos ter a suspensão, né, das ações e execuções por qual prazo? 180 dias, né? Podendo, né, esse prazo ser prorrogado, né? A jurisprudência consolidada nesse sentido já, nós já vimos isso aí, né? Além disso, né, abre-se o prazo para a apresentação do plano, né? Então é depois que o juiz defere o processamento é que o empresário tem ali 60 dias para apresentar o plano. Outra hipótese de convolução da recuperação em falência, hein? Se não apresenta o plano dentro do prazo,
convola-se a recuperação em falência, né? Muito importante isso. Então, o empresário apresenta o plano, o juiz vai abrir prazo para apresentação de objeções ao plano. Se algum credor apresentar objeção ao plano, aí o juiz pega e remete o plano para a Assembleia, para ser deliberado por eles lá em Assembleia, né? E aí nós vimos, né, a votação em Assembleia do plano, né, ela é feita tanto pelo plenário quanto pelas classes, né? Sendo, né, os votos, regra geral, proporcionais ao tamanho do crédito, né? Aqueles credores que titularizam maiores dívidas com o empresário, né, vão ter mais poder na Assembleia, tá, turma? Esse plano, portanto, vai ser votado em Assembleia, ou aprovado ou rejeitado, né? Uma vez aprovado, nós vamos ter sequência no cumprimento desse plano agora, né, pelo empresário, vai ocorrer a novação das obrigações e aí o empresário passa, né, a dar cumprimento a esse plano, tá, pessoal? Muita atenção para isso. Aqui na recuperação judicial é importante todo mundo ter uma especial atenção pela última aula que a gente teve, que foi de consolidação na recuperação judicial. Trabalhei com vocês em um procedimento, né? 2 procedimentos que não estão regulados na Lei 11.101, né? Que são procedimentos que a gente vai buscar no Código de Processo Civil, né? E no Código Civil, né? Que são a chamada consolidação processual e a consolidação substancial, né? Que são assuntos importantíssimos, estão na crista da onda e agora, principalmente a consolidação substancial. Consolidação processual é aquela em que nós vamos ter o litisconsórcio ativo, né, no pedido de recuperação judicial. Eu tenho grupo econômico, né, várias sociedades coligadas, né, por exemplo, uma holding com as suas controladas, passando por uma situação de crise econômico-financeira e decidindo então pedir recuperação judicial em conjunto, né? O litisconsórcio ativo, essa é a consolidação processual. Temos também a consolidação substancial, né? Que é o chamado litisconsórcio unitário, né? Que pode ser determinado pelo juiz, ainda há uma discussão em torno disso, pode ser determinado pelo juiz ou deliberado pelos credores em assembleia, né? A doutrina majoritária entende que o ideal é atribuir essa decisão para os credores, né? De chamar as demais empresas do grupo para dentro da recuperação judicial, né? O pedido foi feito por um único empresário, né? Uma única sociedade, mas em razão, né, da comunhão de interesses ali e também, né, que vai se destacar aqui a prática de confusão patrimonial, fraude, determina-se a extensão dos efeitos da recuperação para as outras empresas do grupo econômico, né, que não figuraram no pedido original, né. São 2 institutos muito importantes que a gente vai fundamentar no artigo 189 da Lei 11.101, que prevê a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, tá, turma? Muita atenção para isso aí. Depois vimos ali a recuperação extrajudicial, né? A extrajudicial como sendo aquele procedimento bem mais simples, né? Como o próprio nome diz, envolve a participação do Poder Judiciário apenas na homologação do plano de recuperação judicial, tá? Então, é um procedimento em que o empresário vai negociar diretamente com os seus credores, né, a superação da crise, né, vai negociar a dilação de prazo, extensão para pagamento das dívidas, né, abatimento de juros, etc. E uma vez ali os credores concordando, né, com essa negociação, esse plano de recuperação extrajudicial, eles vão assinar e posteriormente o empresário vai encaminhar esse plano para homologação, né, no Poder Judiciário. Então aqui já é diferente da recuperação judicial, porque aqui o pedido de homologação já vai com o plano assinado pelos credores, né? Isso é muito importante.
Diferentemente da recuperação judicial, aqui não tem administrador judicial, né? Também não tem Assembleia Geral de Credores, né? Um detalhe é que na recuperação extrajudicial, né, não vai abranger créditos trabalhistas nem créditos fiscais, tá? Os demais, ok, mas trabalhista e fiscal estão fora da recuperação extrajudicial. Quando o juiz homologa o plano, também não vai ocorrer suspensão de ações, execuções, nem de prescrição, tá? Igual ocorre na recuperação judicial, né? É um procedimento em que quem fica de fora, credor que fica de fora, continua podendo pedir a falência do empresário devedor, né? Então tem que ter muita atenção para isso, tá? Eu costumo dizer que a recuperação extrajudicial ela é adaptada a pequenos negócios, tá, turma? Empresas maiores é inviável optar pela recuperação extrajudicial, então ela é mais adaptada para empresas aí de pequeno a médio porte, né? Aqui é importante chamar a atenção também para o procedimento especial de recuperação judicial previsto para ME e EPP, que nós vimos aí, temos uma aula específica, né, sobre esse procedimento, tá? Todo mundo lembrando dele aí, que é importante. Depois chegamos ali nos crimes falimentares, né? Dividimos a aula de crimes falimentares em duas partes, né? Começa lá no artigo 168, os crimes falimentares, né? Nós vamos ter lá o fraude contra credor, que é logo o primeiro crime, né? Com a maior pena privativa de liberdade, que pode ir até 6 anos de prisão. E aí a ideia do crime qual que é? Tem que conjugar aqui os crimes falimentares com aquelas hipóteses de ineficácia, né? Objetiva e subjetiva lá do 129, 130, porque por trás daquelas práticas lá pode ter o crime falimentar, né? Então, quando o empresário ele incorre ali numa ineficácia subjetiva, né? Ele simulou um negócio, o administrador identificou o negócio simulado, informou o juiz declarou a ineficácia do ato, ele também vai informar isso para o Ministério Público, né? Para poder diligenciar no sentido de apurar a prática de crime falimentar, né? E denunciar o empresário pela prática do crime falimentar, tá? Empresário que não escritura livre empresarial pratica crime falimentar, que viola impedimento, né? Os crimes falimentares também são praticados por credor, né? Também podem ser praticados pelos demais atores do procedimento, pelo juiz, promotor, administrador judicial, né? Todo mundo com atenção para isso aí. Lembrar que os crimes falimentares são de ação penal pública incondicionada, né? Com a possibilidade, né, de credor, né, poder mover ali a chamada ação penal privada subsidiária da pública, né? Muito importante isso, né? E o procedimento criminal vai correr no juízo criminal, né, do local onde nós temos o juízo da falência, né, onde está tramitando o procedimento falimentar. Então, é o juízo criminal do local onde está situado o principal estabelecimento do empresário devedor, né? Então, nós vimos aí os crimes falimentares, muito importante, né, pessoal? Todo mundo ter atenção aí para esses tipos penais, né, regulados em lei especial, beleza? Depois nós vimos ali as regrinhas de consolidação, né? E aí nós chegamos aí ao final do nosso conteúdo, né? Claro que aqui eu estou fazendo um resumão, né, para a gente ter uma aula aí de revisão da matéria para a prova final, né? Então, turma, é isso, né? Espero que vocês tenham aí aprendido alguma coisa aí, né, nesse semestre. Eu me coloco aqui à disposição de todos vocês para solucionar quaisquer dúvidas, né, que tiverem, beleza? Desejo aí a todos uma boa prova final, boas férias, né? Ressalto que foi um prazer poder lecionar para vocês aí mais esse semestre, né? Ainda que nessa situação aí de pandemia. Espero que fiquem todos bem. Eu vou ficando por aqui.
Um grande abraço e até mais.